Boa tarde, bem-vindo à nossa casa, bem-vindo ao Jardim do Éden. Um prazer muito grande vamos passar juntos. Para mim é gratificante, para você espero que seja benéfico. Você é carinhosamente acolhido em meu coração. Nós estamos estudando sobre as 3 etapas da salvação. E tivemos vendo a primeira etapa, que é a justificação. A justificação é a base. E, por sinal, eu devo dizer que, conforme nós tivemos vendo, são retoques bem rapidinho, na justificação, Deus salva da penalidade do pecado arrependido e confessado. E, embora Deus salva da penalidade do pecado arrependido e confessado, mas pode ser que você tenha que carregar as consequências ou sofrer as consequências do pecado. Ei, mas que história complicada é essa? Não, você vai ver, você vai entender direitinho. E, por sinal, se porventura você não assistiu o vídeo anterior, no final desse vídeo, na descrição, eu vou colocar o link dos 2 anteriores, que é a justificação e a santificação. Você vendo, você vai entender melhor. Mas mesmo assim, eu vou deixar uma ilustração para você. Você tem a imagem de que você tenha caído dentro de um precipício, dentro de um buraco, não tem como sair por hipótese nenhuma. Diante dessa cena, só tem uma alternativa: clamar, 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 clamar. Ninguém te socorre. Deus lhe tira, Deus lhe salva, Deus lhe tira do buraco. Está resolvido o problema. Então ele salvou da penalidade, não vai morrer no buraco mais. Só que tem uma coisa: as consequências da queda vão permanecer, as cicatrizes, as marcas. Está notando com o que? Vai ter que conviver com ela. Então, há casos que você vai ter que viver com as consequências do pecado. Agora, prosseguimos. Entendeu que a primeira etapa é a base, é importante, mas não é a mais importante. É útil. A segunda etapa, a santificação. Essa é muito complexa, mas é preciosa. Não podemos fugir desta realidade. Por sinal, eu devo dizer o seguinte: é uma condição que Hebreus capítulo 12, verso 14 diz: segui a paz com toda e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, é uma condição. Agora, as pessoas atribuem de formas mais variadas possíveis. Verifique o seguinte: aqui eu tenho em 1 Pedro capítulo 1, verso 15, o que diz: como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Olha, é bem complexo, é bem profundo. É ser santo em toda maneira de viver. É ser santo no falar, é ser santo no pensar, é ser santo no agir, é ser santo no ouvir, é ser santo no assistir, é ser santo no vestir, é ser santo no comer, é ser santo no brincar, é ser santo no trabalhar. É tudo. É a condição. É o que está escrito aqui. Aí você vai correr um pouquinho e vai ver no verso seguinte. 1 Pedro capítulo 1, verso 16. Porquanto está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Muito bem. Agora só que vai acontecer uma coisa. As pessoas vão atribuir: ah, sim, ele é santo, mas ele é santo na esfera de Deus e nós somos santos na esfera humana. Tá certo, você tem razão. É assim mesmo. Só que você vai entender uma coisa diferente. Qual a diferença de santo na esfera de Deus e santo na esfera humana? Deus é santo, não tem a influência do pecado e não caiu nunca e não vai cair nunca. E vai viver. E você é santo, caiu no pecado, foi justificado, entrou no processo da santificação, vai sofrer a influência do pecado no dia a dia, mas não pode cair. Mas é muito difícil, não tem como. Tem como sim. Deus nunca ia pedir a você uma coisa que você não pudesse fazer. Esse é o fator importante. E ainda quando pede por seu próprio benefício. Verifica o seguinte. Tiago capítulo 4, verso 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti o diabo, ele fugirá de vós. Você está notando que tem condições? Tem condições sim. Então quando cai é porque está longe de Deus. Tem usado a seguinte ilustração. Aqui está Deus, aqui está você. O diabo está a uma certa distância. Tudo bem. Agora verifique comigo o seguinte. À medida que você está olhando para Deus, a tendência é você se aproximar de Deus. O diabo não te pega, e não te pega pelas costas. Pode ficar tranquilo, Deus não vai deixar isso acontecer não. Agora, se você fizer o seguinte, a distância que você tiver de Deus, se você estiver de costa para Deus, de frente para o inimigo, meu amigo, aí ele te atrai. Ali ele vai ludibriar, e você vai acabar se distanciando de Deus e cai mesmo. O que tem acontecido é isso. Então, esse é o fator. Agora, entendemos então, seguir a paz com toda a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Verifique esse ponto importante. Temos condições de viver, mas só podemos viver se nós estivermos unidos, única e exclusivamente ligado a Deus. Está notando como que é? Então, bem, 1 João capítulo 2, verso 1. Filhinho, estas coisas escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. É importante você considerar o seguinte: sua meta é não pecar, é lutar de unhas e dentes.
É lutar, lutar, lutar para não cair. O seu alvo tem que ser, você não pode pensar assim, não, mas nós somos humanos, vamos viver pecando até Jesus. Vai viver até pecando Jesus, só não vai com ele então. Não vai, sem a qual ninguém verá a Deus, se não for santificação. Está notando como que é a história? Então, nesse quadro, é bom você entender que você precisa de botar como meta e lutar por isso, e se entregar inteiramente a Deus, e vai conseguir pela graça. Sozinho está perdido, eu também estou perdido. Mas com Deus não tem como, não cai. Esse é o fator importante. Agora verifique o seguinte, nós temos aqui no livro, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, nós vamos encontrar alguns versos que dão uma informação muito importante que você não pode deixar de considerar. Aqui nós temos a partir do verso 23, verifique comigo as seguintes palavras: mas cada um por sua ordem, Cristo, as primícias e depois os que são de Cristo na sua vinda. Está notando? Cristo, as primícias e depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, tudo bonitinho, tudo organizadinho, tudo certinho. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força. Então, você está notando que o inimigo vai ser destruído. É muito fácil a gente compreender. Eu vou ler isso aqui rapidinho e depois eu vou voltar para explicar. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, verso 26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Em outras palavras, o inimigo é o diabo e os seus resultados. A morte é um dos resultados que ele trouxe. Então, vai ser aniquilado. Como nós entendemos isso? Em uma linguagem clara. Nós temos um período de eleição. Agora, no início de outubro, vai ter eleição. Alguém ganha, alguém perde. É apurado os votos. Imediatamente já tem resposta. E quem ganhou? Mas só vai tomar a posse no início, em janeiro, dia 1º de janeiro. Está notando como que é? A mesma coisa. Na cruz, o Senhor Jesus ganhou a vitória. Pronto, acabou. Só que ele só vai tomar posse na sua vinda. Então, esse passo é importante para nós entendermos. E temos que conviver nesse mundo até esta ocasião. Agora, eu tenho aqui o seguinte. Ainda em 1 Coríntios capítulo 15, no verso 42 em diante. Eu tenho alguns versinhos preciosos. E tem lições maravilhosas que você não pode deixar. Acompanha. E depois você vai ver no fim a atuação de Deus na glorificação, que é o que nós estamos vendo, a terceira etapa da salvação. Aqui nos diz assim: assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se um corpo corruptível, ressuscitará em incorrupção. Algumas pessoas se atropelam, achando que vai semear um corpo no pecado e que vai viver pecando até Jesus voltar, por aí assim, e que quando Jesus voltar, então quando ele ressuscitar, ressuscita sem pecado. Não, nada disso, não é assim não. Você está equivocado se você pensa assim, é diferente. Aqui ele não está falando do espiritual. Nós vamos ver aqui uma relação de paralelos, de antônimos, corrupção e incorrupção. Mas essa corrupção que está falando aqui é consequências do pecado, que foi arrependido e confessado e abandonado, e que viveu no processo da santificação. Por sinal, você vê que no período da santificação nós encontramos Jesus falando: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, é viver no mundo sem ser contaminado pela influência do pecado do mundo. Esse é o fator importante. Agora verifica o seguinte, o que nós temos aqui. Aqui vem mostrando as consequências do pecado. Morreu sem braço, morreu com a perna amputada, morreu com surdo, morreu cego, morreu mudo, de qualquer forma, qualquer debilidade que foi. Aqui ele vai ressuscitar em incorrupção. Não tem isso aí mais, não existe isso aí, tá certo? No verso 43, semeia-se em ignomínia, que é vergonha, ressuscita-se em glória. Está notando o paralelismo? Refere-se às pessoas. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em vigor. Tenta imaginar um idoso aí dos seus 90 anos, 95, numa varinha, devagarzinho, caidinho,
vai ressuscitar com vigor, com toda a força. Você está notando que está referindo-se ao físico, não está referindo ao espiritual. Semeia-se em corpo natural, ressuscita-se em corpo espiritual. Aqui dá uma confusãozinha para algumas pessoas também. Verifique comigo, é muito importante você ver isso aqui. Porque o que tem acontecido é que algumas pessoas têm pensado que semeia-se o corpo natural, a matéria, a carne, o falecido, que era seu conhecido, que você abraçava, que você brincava, que você comia com ele, e que agora ressuscita espiritual, que é um corpo abstrato, sem matéria. Não, nada disso, não existe isso não. Aqui vai ressuscitar, quando está falando de espiritual, é porque é um corpo de uma matéria sem a influência do pecado. Está notando como que é a história? Aqui agora é diferente. É o corpo, é a matéria, mas sem influência do pecado, por isso que é o espiritual. Está notando como que é a situação? Verifique, diante desse quadro, aí nós encontramos, tá certo? Dentro de toda esta cena. Agora nós vamos para o verso 51, onde nós fechamos com as seguintes palavras. Olha que palavras maravilhosas. Diz assim: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Em um momento, em um abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Está vendo? Agora, isso aqui é exatamente a glorificação. Aqui é a atuação de Deus no processo da glorificação. No processo da glorificação, agora é Deus salvando o ser humano da presença do pecado, na justificação da penalidade, na santificação da influência, na glorificação da presença. Não tem mais pecado, acabou. Não tem mais maldade, não tem mais tristeza, não tem mais dor. Resolvido todo o problema. E no verso 53 ele fecha na seguinte palavra: porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista de imortalidade. 54. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Que maravilha, louvado seja o Senhor, que Deus seja glorificado. Você parou para entender o que significa isso? Agora é a coroação, é a glorificação, é salvar da presença do pecado, não tem mais pecado. Isso é bom demais, eu entendi. Então, agora, diante desse quadro, uma vez que eu entendi, eu aceitei a Jesus como meu Salvador, me arrependi de meus pecados, confessei os meus pecados e fui pela graça dele justificado. Isso seria impossível fazer sozinho. Agora, na segunda etapa, na santificação, seria impossível ser santificado sozinho. Não tem, acabou. Agora, tem uma coisa, com Deus você vai, porque Ele vai te livrar da influência do pecado. O pecado vai vir, mas você vai resistir. Está notando como que é a história? E na terceira etapa, então, vem a glorificação, onde vai ser Deus vai salvar da presença, não tem mais pecado. Eu entendi que isso é bom demais, eu aceitei isso para mim. E agora, pela graça de Deus, eu estou clamando, pedindo, segurando, chorando, temendo, solicitando. Ai, Senhor, me salva a cada instante da influência do pecado, para eu viver contigo, sem ser contaminado por ele. Diante dessa cena, pela graça de Deus, nós vamos vencendo até a glorificação. E você, quer assim também para você? Então aceita Jesus como seu Salvador, se você não aceitou ainda. Confesse os seus pecados, arrependidos. E à medida que for no dia a dia, lembrando de alguma coisa cometida de errado no passado, confessa de aquele ali que você não confessou ainda e vai se colocando nas mãos de Deus. Vai vivendo a santificação a cada instante. Porque logo, logo chegaremos, pela graça de Deus, à glorificação. Eu aguardo esse dia glorioso. E você aguarda também? Se você aguarda, coloca nos comentários: eu aguardo, eu aguardo.
Nós vamos orar juntos, orar uns pelos outros. E mais, vou colocar também na descrição desse vídeo o link da rede social Amigos do Pastor, onde você pode entrar em contato comigo, nós vamos conversar, nós vamos nos aconselhar, nós vamos orar juntos, nós vamos nos fortalecer para esse dia glorioso e tão perto. Estamos contando com você para o seu próprio bem-estar, para a sua salvação. Que Deus seja louvado, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus, amém. E até a próxima semana.